Olá, bem, para falar sobre a polissemia das conjunções, eu vou utilizar uma questão da UERJ. Quando a gente fala de polissemia, primeiro eu queria que você estivesse atento a esse conceito, a gente está falando da possibilidade de múltiplas significações, múltiplas semânticas. Isso significa que uma mesma conjunção, uma mesma palavra pode apresentar mais de um valor semântico, como por exemplo o porquê, mas isso acontece também com e. E por conta disso eu vou me valer aí dessa questão da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí esse primeiro ponto aí que é o que nos interessa. Ele tirou um verso de um poema que é: sou pobre, sou mendigo e sou ditoso. Indica pra gente que é o quarto verso, né, do poema e diz assim: o verso acima reúne dois traços que podem ser considerados inconciliáveis. Explicite esses traços e nomeie duas figuras de linguagem que reforçam o significado do verso. Deixei aí abaixo o link, né, para que você siga o endereço da revista do vestibular da UERJ, que traz comentários acerca das questões que são utilizadas no vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, olha só, o que nos interessa nessa questão é essa primeira parte, em que ele fala de dois traços que são considerados inconciliáveis. Vamos lá. Primeiro, é necessário que você saiba o significado de uma palavra para conseguir chegar ao gabarito dessa questão, que é o adjetivo ditoso. Bem, quando a gente fala ditoso, a gente se refere a uma pessoa que é feliz, venturoso, que tem sorte, afortunado. Sendo assim, quando a gente vai lá para a questão, a gente percebe o seguinte: sou pobre, sou mendigo e ditoso. Há um problema aí, então, com essa conjunção coordenativa que, olhando num primeiro momento, a gente pode classificar quanto ao valor semântico como aditiva. E aí, olha só, quando a gente olha para esse e, a gente determina o seguinte: a conjunção e apresenta, na verdade, valor de oposição, de adversidade, já que as palavras apresentam sentidos que se contrapõem. Na nossa racionalidade, no nosso entendimento de mundo, a gente não concebe algo como natural para o nosso senso comum, que alguém que é pobre e vive na mendicância, ela seja feliz. Isso, na verdade, rompe, né, com a lógica que é estabelecida socialmente. Sendo assim, esse e, que não tem valor aditivo, tem valor adversativo nesse verso. Então, vamos ver então o que o gabarito oficial aí da UERJ diz. Diz o seguinte: os dois traços que podem ser considerados inconciliáveis são a pobreza, mendicância e a felicidade. Se para o senso comum esses traços não podem coexistir, para o poeta que se define como vagabundo, que é o título desse poema, é possível reunir uma e a outra condição: ser pobre, mendigo e ser feliz, uma vez que para esse poeta o valor essencial é a liberdade de ser e de viver. A segunda parte, que eu falei que não interessava tanto a gente para falar de polissemia, a gente, na verdade, tem aí o gabarito também, diz o seguinte: as figuras de linguagem que reforçam essa original visão de mundo e do próprio eu são a gradação, pobre e mendigo, a antítese, pobre, mendigo e ditoso, né, pobre ou mendigo e ditoso, e a anáfora, que consiste na repetição do verbo ser no início de cada oração. Sendo assim, a gente chegaria a esse gabarito a partir do conhecimento, do conhecimento do significado da palavra ditoso e também, né, entendendo que essa conjunção ela não tem realmente um valor de adição, mas um valor aí de oposição no final das contas, marcando então esses valores que são inconciliáveis para o nosso senso comum. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.